Fala, gente, passando aqui para comentar rapidamente sobre algumas questões do bloco 4, eixo 4, a disciplina de saúde e segurança do trabalhador. Tivemos aí uma prova bem controversa, tanto com relação às questões, não tivemos praticamente nenhuma NR cobrada, como também com relação aos gabaritos. Então, vou passar aqui para vocês as questões que eu acredito que caibam recurso, que caibam anulação. Começando pela questão de número 33. Vale ressaltar que eu estou adotando aqui a prova do tipo 1, certo? A questão de número 33, ela deu como gabarito a letra A, e apesar de eu concordar com o gabarito dela, certo? O conceito de atmosfera perigosa, ele está um pouco diferente daquilo que está disposto lá na NR33. A alternativa, que foi considerada correta, ela fala em deficiência de ventilação e enriquecimento de oxigênio. Mas se você observar direitinho, lá na NR33, no item 33.2.2.1, onde tem o conceito de atmosfera perigosa, ele dizia que estejam presentes uma das seguintes condições. Primeiro, deficiência e enriquecimento de oxigênio, presença de contaminantes com potencial de causar danos à saúde do trabalhador ou que seja caracterizada como uma atmosfera explosiva. E não está exatamente como disposto na NR, abrindo margem aí para dúvidas e para uma possível anulação dessa questão. A questão agora de número 35, essa foi uma das mais controversas, mais polêmicas. Ela deu como correta a ergonomia física. E o nosso gabarito foi de ergonomia cognitiva, que é uma área da ergonomia que estuda a resposta mental, o feedback mental que o trabalhador dá às solicitações de atividade que requerem um esforço mental dele, um raciocínio, uma concentração. Ela vai se relacionar também com o desempenho emocional do colaborador com a resposta que ele tem no ambiente de trabalho, em relação também às suas funções. Ou seja, a ergonomia cognitiva ela está relacionada com os processos mentais, certo? Já a ergonomia física, ela tem relação entre as atividades desempenhadas pelos profissionais. A questão de número 35, ela foi uma das mais polêmicas. A Sejuro Rio, ela deu como gabarito a ergonomia física e o nosso gabarito aqui foi a ergonomia cognitiva. E eu vou explicar o porquê para vocês. A ergonomia cognitiva, ela é a área da ergonomia que estuda a resposta emocional, mental que o trabalhador dá diante da solicitação de atividades, diante da solicitação das demandas que ele tem. Então, ela está relacionada com esse desempenho mental, com esse esforço de concentração, de memória que ele precisa ter com relação às suas demandas, tem relação com esses processos mentais. Já a ergonomia física, ela se preocupa com esse ajuste que a gente precisa fazer do posto de trabalho, do assento, por exemplo, do trabalhador. Então, do posto de trabalho para as características daquele trabalhador. Então, quando a questão ela fala aqui pra gente entre equilíbrio entre as exigências do trabalho aos limites e capacidades humanas, aqui eu posso estar tratando das capacidades físicas, adaptação ao ambiente físico, de acordo com as características anatômicas da pessoa? Posso, então o gabarito da Sejuro Rio estaria correto. Mas você concorda comigo que também cabe aqui a capacidade mental, de memória, de raciocínio, do esforço que ele precisa ter, dessa capacidade que ele precisa ter? Então também cabe o gabarito de ergonomia cognitiva. Então a gente fica aqui com duas respostas e uma questão que é possível também de ser anulada. Questão agora de número 37. O gabarito da Sejuro Rio foi a letra C. E o nosso gabarito aqui foi a letra A. O que acontece? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o mesotelioma ele é uma neoplasia que afeta principalmente o mesotélio. E o principal agente identificado como causador desse mesotelioma, é o asbesto, popularmente conhecido como amianto. Então, a letra A estaria correta. Mas aí é que vem o problema. A letra C, o que é que ela falou aqui? Ela falou que o trabalhador de postos de combustíveis com câncer hematológico. O benzeno, ele é uma das substâncias que é produzida e muito utilizada na indústria em geral, e também ele é utilizado nos locais que utilizam derivados de petróleo, como posto de combustível. E essa substância ela é uma substância cancerígena que pode causar diversos tipos de câncer, como a leucemia. Então, a letra C também estaria correta. A gente está aqui com duas alternativas corretas, letra A e letra C. Então, mais uma questão passível de anulação. Questão de número 39,
Para mim, essa questão foi uma questão realmente sem sentido nenhum no gabarito. Para banco, o gabarito foi a letra D e aqui no direção a gente adotou como gabarito a letra A. E eu vou explicar para vocês o porquê. A sobrecarga de trabalho, ela acontece quando o quê? Quando a quantidade, a intensidade de trabalho do profissional, ela é superior à sua capacidade de realizar esse trabalho, de desempenhar essas funções de forma saudável, sem chegar a um esgotamento físico, um esgotamento mental. Essa sobrecarga de trabalho, ela leva a sintomas como desmotivação, redução da produtividade. E quando o trabalhador ele está sobrecarregado, ele tende, quando ele está com um grande volume de trabalho, ele tende a dedicar mais o tempo dele ao trabalho. Ele começa a sacrificar os momentos dele de descanso, com a família, dá um esforço maior ao trabalho para dar conta daquela demanda. E isso resulta num desequilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. A alternativa que a banca deu, que foi assim, perceber que muitos colegas de trabalho estão cansados devido à exigência da empresa. Essa alternativa, para mim, ela não faz sentido nenhum, porque o trabalhador, ele pode estar extremamente sobrecarregado, lidando com elevados níveis de estresse e não necessariamente ele vai perceber se aquele colega dele está ou não está cansado. Agora, a sobrecarga de trabalho, ela indica claramente um desequilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal desse trabalhador, inclusive que pode gerar um desgaste elevado, podendo acarretar num caso futuro de burnout ou de depressão.